a sua emoção é de todos nós. E eu queria dar um testemunho pessoal, porque quando secretário de Segurança, em 1990, eu senti essas dificuldades todas como se delegado fosse, pelo apreço que sempre tive pela Polícia Civil, pois antes de ser secretário eu já advogava há 20 anos. E quero dizer ao senhor que esse seu pessimismo baseado na realidade vai se desvanecer se mais homens como o senhor se colocarem perante a opinião pública com essas manifestações candentes de amor à Polícia Civil. Eu não creio que a Polícia Civil acabe, eu não creio que a Polícia Civil passe a ter um papel inferior dentro das instituições estatais, enquanto e se homens como o senhor falarem, proclamarem este amor pela instituição. Meus parabéns, o senhor nos emocionou e saiba que terá em cada um de nós um defensor da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Parabéns. Gostaria de abrir agora para vocês. Tinha pensado em perguntas, tinha até feito algumas anotações de coisas mais, mas eu acho que na verdade não tem mais muito o que acrescentar. Não, eu ia levantar a questão dos poderes, porque é interessante perceber que a polícia é tão desestimulada, o papel da investigação, né, o papel investigativo é tão desestimulado por a inexistência de condições mínimas de trabalho, quer do que a gente ouviu aqui, quer do que a gente presencia no dia a dia da atividade da advocacia. Você tem a nítida sensação de que não tem como dar certo com aquela estrutura, do jeito que está, não tem a menor possibilidade de se chegar, se apurar coisa nenhuma, mas a apuração ainda assim é cobiçada. E eu ia perguntar como é que os dois, como é que os senhores veem e por quê, e como é que a vontade do Ministério Público de ainda assim se arvorar na própria investigação, né? Quer dizer, não bastasse, ainda há uma vontade do Ministério Público de tomar para si e de poder também investigar, né? Ao invés de fortalecer a instituição que é constitucionalmente destinada a isso. De entrar na luta pelo fortalecimento. Desmantela, não se preocupe, eu não sei se eu estou sendo... Tem promotores ótimos, eu acho que tem um Ministério Público Democrático fazendo um trabalho bom e a gente tem que reconhecer o trabalho, mas é uma instituição que está, me parece, no cerne desse conflito. É uma instituição que só se fortaleceu enquanto as outras caíram em desgraça, enquanto a advocacia, de fato, a gente é visto de descrédito. A gente é visto em audiência como... você senta na pontinha da mesa porque você contamina o ambiente, né? O juiz não... parece que a gente fede, a impressão que dá é que você fede. Você chega na sala, você pede desculpa por estar ali. Então é uma instituição que realmente só se fortaleceu e ainda por cima quer se arvorar. Então eu queria ver como é que os senhores veem a vontade do Ministério Público de ainda tomar para si os poderes investigativos da polícia, né? Eu admiro a senhora moça e tão brilhante. A senhora falou de uma clareza fantástica. Desmoraliza, o Estado tira todo o poder, depois começa a pensar em outros donos. Antes da morte, né? Começa a dividir herança antes de morrer. Mas primeiro diminui tudo, tira tudo. Aí agora não tem solução. Tem que ter novos donos. Eu nunca ouvi alguém falar, vamos melhorar bastante a polícia e depois tocar na porta de novo. Talvez a mudança seja desnecessária. Vamos melhorar, vamos dar força a ela, vamos torná-la uma carreira atraente e vamos conversar daqui a
daqui a pouco tempo, talvez o assunto não entre em pauta. A senhora foi muito feliz. Uma pessoa moça, é raro. É típico. Eu vou tirando. Enfim, agora tem que ter um outro dono. Vocês não servem mais. Não melhorou primeiro antes. Não deu condições. Depois poderíamos conversar. É isso. Eu acho que essa questão do Ministério, você colocou muito bem, é uma questão preocupante e não é só em relação à polícia que o Ministério Público está se arvorando em tudo. Eu disse aqui, é verdade, eles nos acham, a nós advogados, deficientes, desnecessários. Eles e boa parte da magistratura. Eles acham que a polícia não investiga, que a polícia é corrupta, mas isso eu acho que é patológico, é uma doença institucional, se é que pode haver doença institucional, eles querem tomar conta. Eles se arvoraram efetivamente em quarto poder do Estado. A Constituição lhes deu poderes, e acho que a questão não são nem os poderes dados pela Constituição, é o exercício desses poderes. Individualmente, concordo que há promotores excelentes, voltados para a causa pública, dignos de aplauso, mas como instituição, ela se compenetrou, se conscientizou, erroneamente, mas se conscientizou de que é a instituição mais importante do Estado. E nesta medida, ela passa a interferir, inclusive, na vida privada de cada qual. Não estranhe que se numa cidade do interior, e começará numa cidade pequena do interior, algum promotor disser, olha, o senhor, seu João, não pode colocar o seu filho em escola pública, porque o senhor tem condições de pôr o seu filho na escola privada. Você, time de futebol, não pode jogar com a camisa vermelha, porque o vermelho é do Partido Comunista. Coisas deste jaez, que já estão acontecendo, talvez não com este exagero exemplificativo, mas esta interferência, inclusive na vida individual, na vida privada, na vida das pessoas, na vida familiar, isso já está ocorrendo. É patológico isso. Eu acho que isso é uma doença institucional, como doente estava o Exército Brasileiro quando assumiu o poder em 64, na época do golpe. Então, há doenças institucionais, há megalomanias institucionais, há uma visão distorcida do seu próprio poder, da sua própria força. E a ajudar o crescimento disso, não há ninguém que se oponha a isso. E aqui eu queria fazer uma crítica à Polícia Civil, que eu já fazia 20 anos atrás. Um problema muito sério é a falta de união dos delegados. Embora, tal como no Ministério Público e tal como na magistratura, a polícia esteja organizada em carreiras, nessas duas instituições, cada qual quer atingir o ápice da carreira mais depressa, quer assumir posto no elenco, mas na hora do embate com outras instituições, eles se unem. O espírito de corpo fala alto, a Polícia Civil não. A Polícia Civil é uma disputa intestina pela nomeação, para assumir o cargo mais importante, a delegacia tal, o departamento tal, e a desunião atinge momentos em que a categoria deveria estar unida. Isso eu acho que é histórico, não é? O senhor poderá nos dizer se é verdade. É uma observação interessante. Ocorre, doutor, que os cargos de direção da Polícia Civil, os cargos de direção, diretor da academia, da cruzadoria, do DENARC, da capital, do CAP, a pessoa, eu fui corregedor, é um dos cargos, uma são os cardeais da polícia. E eu fui um deles. Realmente a mudança de vida é grande. Há uma valorização salarial, a lei permite. O assunto é muito interessante. Há uma valorização salarial, legal. Eu tinha carro descaracterizado. Eu tinha 2 motoristas. Sexta-feira à noite, numa certa época, nós recebíamos ingressos
das melhores peças teatrais de São Paulo. Shows. E eu resolvi sair para pegar umas pessoas. Mas talvez isso distancie a pessoa da classe. Talvez ela nem perceba. Mas o cargo realmente é importante. Isso. Essas benesses, né? Agora, poderíamos acabar, por exemplo, com qualquer tipo de gratificação para esses cargos. Nenhum tipo. Nenhum tipo de vantagem pessoal nesses cargos. Nenhum. Talvez a classe não fosse tão cindida como o doutor falou. São situações muito inteligentes. E para entendê-las, eu tenho que ser razoavelmente inteligente. Senão eu não vou entender.